Em Daniel capítulo 6, versículo 16, a palavra diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E o versículo 23, a palavra fala assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Olha só que passagem magnífica. Apesar de ser uma passagem muito conhecida, até mesmo contada para as nossas crianças, Daniel ele foi um dos exemplos dentro da Bíblia Sagrada que se manteve fiel a Deus. O rei Dário tinha feito um decreto, um edito real, que nenhuma pessoa poderia fazer qualquer tipo de pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, a não ser ao rei. E a palavra fala que quando Daniel, que se achava fiel a Deus em toda a sua casa, ouviu esse edito, a palavra fala que o quarto dele tinha uma janela voltada para Jerusalém. E ele 3 vezes por dia se prostrava naquele lugar e invocava a presença de Deus. Os inimigos então de Daniel, sabendo que ele fazia isso e que ele tinha essa rotina de oração, falou para Dário. Dário mandou chamar Daniel e, apesar de gostar muito de Daniel, ele teve que cumprir o edito e ele lançou então na cova. E a palavra fala que aqueles leões estavam extremamente famintos, porém quando ele chega no fundo da cova, Deus envia o seu anjo e o livra da boca dos leões. Daniel ficou lá a noite toda. A palavra fala que o rei perdeu o seu sono e ele teve que jejuar. Por quê? Porque ele sabia que Deus era capaz de livrar Daniel, apesar de não ser um Deus, apesar de não ser um rei que acreditava no poder de Deus, mas naquele momento houve fé em seu coração, acreditando que o Deus de Daniel era capaz de livrá-lo de tudo. E a palavra fala que quando ele foi livre ou foi liberto, olha só o reconhecimento deste rei. A palavra fala aqui no versículo 25: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha só o reconhecimento de Dário. Ele é um Deus vivo, um Deus que opera maravilhas, opera sinais, ele opera no céu, opera na terra. Ele é um Deus de maravilhas que está sempre presente para livrar o seu povo. E aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Quantas vezes nós estamos passando por aflições, provações, mas da mesma forma que Dário reconheceu a grandeza de Deus, da mesma forma que Daniel crera no seu Deus, e Deus enviou um seu anjo para livrar da boca dos leões, Deus também irá enviar o seu anjo para te livrar, meu irmão. Confia no poder do seu Deus. Ele é um Deus que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Olha só o que o apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Timóteo 4,16: Da minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Versículo 17 ele fala assim: Mas o Senhor esteve do meu lado, ele me fortaleceu, e que por mim fosse cumprida a pregação do evangelho, e que todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. Da mesma forma que Daniel ficou livre da boca do leão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: na minha primeira defesa ninguém esteve comigo, mas o Senhor esteve do meu lado, e eu fiquei livre da boca do leão, para que eu continuasse a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Deus irá te livrar. Não importa o que você esteja passando, essa luta é temporária, e quando Ele estiver ao seu lado, você vai ver a presença dEle, vai se sentir confortado e vai se sentir reerguido por Ele. E da mesma forma que Deus livrou Daniel, livrou Paulo, Ele estará contigo para te livrar. Receba esta palavra nesse dia e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.